Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez, hoje com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. E estaremos comentando aqui mais uma parábola contada por Jesus. E eu tenho certeza que será um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe você de uma maneira poderosa. Você que nos acompanha aqui também pela TV na região de Caratinga, obrigado pelo seu carinho e pelo seu prestígio. Nós vamos a um intervalo rapidinho no programa e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o pastor Odair José mais uma vez e também o Joás, que é professor da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso Templo Central. Bem-vindos, senhores, mais uma vez. Muito obrigado. Lição de hoje é a lição de número 6, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 11 de novembro de 2018. O tema é sinceridade e arrependimento diante de Deus. Texto áureo da nossa lição é Mateus capítulo 23, versículo 12, que diz: "E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado." A verdade prática da nossa lição de hoje, que é o resumo da lição em uma única frase, diz que o cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Então, preciso que haja esse cuidado. O texto que nós estaremos trabalhando é Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Mesmo você que é familiarizado com o texto, eu recomendo que você faça a leitura novamente, né? A repetição ela é didática. Quanto mais você repete, você vai tendo condição de captar melhor o ensino do texto. Animado então, senhores? Bora. Vamos lá? Bora. Dando início aí na introdução do assunto aqui, conforme palavras do comentarista, a parábola do fariseu, talvez, né, do fariseu e do publicano, seja uma das mais conhecidas. Ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez da justiça própria, é a base para a resposta de oração. Muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Quando oramos a Deus, devemos confiar em quem Ele é e não em nós mesmos. Vamos lá, Odair. Já pensou se nós confiássemos em nós exclusivamente? Você não acha que tem gente que acaba confiando em si mesmo? Eu não acho. Nós temos certeza disso, né? Infelizmente, é algo mais comum do que a gente pensa, né? A gente que está, nós podemos dizer que nós estamos na igreja quase todos os dias. De vez em quando a gente ouve orações que estão colocando em questão o que a pessoa fez, os méritos, né, que ela supostamente teria diante de Deus. Na realidade, estão fazendo uma oração hipócrita, né? Triste, né? Muito triste isso, mas é muito verdadeiro, exatamente por não examinar com cuidado essa parábola. Paulo falou diferente, né? Que nós éramos pecadores, não havia nada de bom em nós. Nada, exatamente nada. E aí, Joás? É muito triste, por quê? Porque você está diante de um Deus que criou todas as coisas, criou o universo, criou tudo que existe, tudo que está à nossa vista, os que está além da nossa vista. Aí você está diante dessa grandeza toda e o seu foco está em você. Já pensou? Que absurdo. Né? É como se o sujeito tivesse... Não, toda a perfeição de Deus foi lançada sobre mim. Eu sou... Triste, né? Muito triste. Complicado. Então vamos lá, para nós começarmos a interpretação aí da parábola. Estamos diante, então, dessa parábola, ou seja, uma comparação entre dois personagens opostos.
Sim. Os dois personagens, o fariseu e o publicano, a ação totalmente oposta de um e de outro. Né? Vamos primeiro aqui fazer uma distinção entre o fariseu e depois do publicano e vamos em seguida para a oração. O fariseu, pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus, que era também um outro grupo grande, né, dentro do judaísmo. Essa classe de pessoas eram identificadas porque não somente se separavam uns dos outros, mas também dos outros judeus. Era basicamente um grupo religioso político, né, Joás? Fariseu vem de uma raiz hebraica que é parash, né, que é separar. E eles se nomearam assim porque eles se julgavam mesmo uma classe especial. Uma classe superior, de melhor, judeu, né? Se separava de todas as outras. Então era... E significa interpretar também, né, da onde vem a palavra parashá, porção, né? Os judeus leem a Bíblia em porções, né? Então está muito ligado à questão da interpretação bíblica também. Eles se acham separados, superiores, né, às outras classes, não só como pessoas, né, no seu modo de agir e tudo mais, mas também como intérpretes da lei. Eles acham que a sua interpretação é muito superior às outras, né? Então, não é à toa que hoje, por causa de Cristo até, fariseu é sinônimo de hipócrita, né? Jesus chamou eles de hipócrita inúmeras vezes. Né? Isso não significa que o que eles ensinavam estava errado, né? Não necessariamente. O problema não era o ensino deles, o problema era o comportamento. Jesus chegou a elogiar muitos dos ensinos deles, né? Jesus chegou a dizer, faz o que eles ensinam, mas não faz o que eles fazem, né? Jesus chegou a dizer algo desse tipo, né? Sim. Então a conduta deles, o modo de agir deles era reprovável, mas o ensinamento nem tanto, né? Jesus disse uma vez que eles ensinavam aos outros aquilo que eles não estavam dispostos a mover um dedo para fazer aquilo que eles ensinavam. Então o problema não estava no ensinamento, o problema estava no comportamento. A psicologia explica bem isso, né? Aquilo que o Seito mais foca, aquilo que ele mais, no português bem claro, aquilo que ele mais bate, né, na questão, provavelmente é a fraqueza dele, né? Então é o que acontecia aqui. Cria-se uma porta tão estreita, que está tão estreita que eu não vou conseguir passar, e ele não consegue realmente. Então, esse grupo de pessoas, e na realidade quem os via, né, os via com um grande respeito. Jesus teve coragem, com autoridade, para reprovar a ação deles, mas eles eram vistos diante da sociedade, tanto que aí comparando o fariseu com o publicano, nós vamos entender depois que o publicano nem teve coragem de se achegar aonde o fariseu estava. Peraí, eu não sou nem digno de chegar perto dele, exatamente por causa da posição que ele está e da que eu estou, né? Ele está lá e eu estou aqui, então... Era uma elite espiritual, né? Sim, os caras eram os caras mesmo. Eles eram, mas... Ainda hoje, há alguém assim? Tem o grupo, né? O grupo que nós conhecemos, né? Os grupos, né? Dentro da igreja, dentro das igrejas, né? Que se julgam superiores, né? Os que mais pregam, os mais cantam, né? Exatamente por se acharem, né? Num nível espiritual elevadíssimo, né? E estão tão ligados, né? Segundo eles, mas não há mudança de conduta. E isso é vazio, né? Quanto ao publicano, geralmente os judeus eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas porque cobravam os impostos da nação opressora, né? Eles eram julgados como pessoas de vil caráter porque alguns acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo. Esses camaradas aí eram contratados por Roma, né, pelo Império da época, para cobrar os impostos. Né? E assim, tem os mais famosos aí, Mateus, Zaqueu, né? Eles aparecem em todo o Evangelho. E assim, muitas vezes eles tinham cotas
né? Tipo, uma quantia definida para arrecadar. Você tem que arrecadar X, né? É lógico que corrupção não é uma coisa atual, isso é muito antigo, né? Menos mal, né? Lógico, se eu tenho que arrecadar X, depois que eu arrecadar isso, o resto vai para o meu bolso. Porque aí né? há quem diga também que é exatamente era isso. Assim que funcionava. Porque era desse acesso que eles tiravam o sustento deles. Né? Se tinham que arrecadar 100, por exemplo, o que passasse de 100 era o salário deles. Aí automaticamente alguém acaba, para ganhar mais, extorquindo, né? Apertando um pouco mais a população ainda. Sim. Eles faziam isso, por isso eram odiados. Né? Eles faziam isso, não disfarçava nem, né? Era visível que muitos deles eram corruptos a nível assim, né? Que era perceptível. Então a sociedade não olhava com bons olhos, né, o publicano, né? Era um camarada que era muitas vezes odiado até, considerado traidor, alguém que é irmão meu e está, né, tirando do meu sustento, né, para se beneficiar. Para a gente fechar aqui agora, em relação à oração, os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer oração 2 vezes ao dia, costumeiramente, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Entretanto, fora desses horários também haviam pessoas orando no templo. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. Por outro lado, o publicano era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios, sendo mesmo equiparado aos gentios. Essas duas figuras estão orando juntas na mesma hora, no mesmo templo, é o que informa a parábola, porém com objetivos totalmente distintos. Aqui, numa questão, uma indagação. Provavelmente aquele publicano não conseguia ou não seguia as regras da oração, né? Olha, preciso orar tal hora e tal hora. Mas essa oração que Jesus está mostrando aqui fez a total diferença, né? Porque cumprir um conjunto de regras, cumprir um conjunto de regras específicas, não quer dizer que o sujeito esteja ligado totalmente com Deus, né? Exatamente porque a graça, ela é muito... Aliás, não dá para comparar a graça com regras, né? A graça faz o sujeito ser o que Deus quer que ele seja. E nesse contraste dessa oração aqui, está cumprindo toda a regra, colocando em destaque os seus méritos, e o outro chega, vamos dizer que ele entrou pela porta dos fundos, assim, sem poder nem estar ali, ou achando que não poderia estar, e ele coloca em destaque a sua vida de inutilidade comparada à vida do religioso, né? É um contraste muito grande. Agora, o interessante aqui é o fato dele reconhecer a grandeza de Deus, se humilhando. E ao mesmo tempo a sua miséria, né? Ele disse assim, olha, para mim não deveria nem estar aqui. Eu não sou merecedor de estar, mas já que eu estou, eu preciso sair daqui com a misericórdia do Senhor. Isso aí. Tá certo, vamos dar uma pausa aqui, rapidinho, você de casa não sai daí, a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, a hipocrisia do fariseu é o tema desse assunto. Nós estaremos fazendo aqui esse tópico falando apenas das atitudes ou da forma como o fariseu se procedeu, e depois nós vamos encerrar aí no último bloco sobre a sinceridade do publicano. Inicialmente, então, a parábola contada por Jesus se detém na figura do fariseu com o objetivo de dizer como este formulava a sua oração. O fariseu postou-se em
local isolado e ali orou, conforme está no versículo 11 do capítulo 18. Ele postou de maneira que chamava atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens e, em seguida, porque é rico em obras de caridade. E aí, Joás? Esse cara é separado mesmo, né? Ele é o bom, ele é o diferente, né? Então ele vai para um lugar diferente, né? Isolado. Ele fica em pé, que é para todo mundo ver, né? E faz aquela oração impostada. Muda a voz. Então ele quer ser visto, né? A postura dele é a postura de que todos estão errados, eu estou certo. Todos são ruins, eu sou bom. Né? A postura dele é essa, né? A postura de alguém orgulhoso. Né? Isso, no decorrer da Bíblia, né, você vê que isso nunca dá certo. O cara que se porta desse jeito, o final dele nunca é bom. Né? Basta você ler Isaías, o que fala, né, do príncipe da Síria lá e tal. Você vê Romanos 12, né, no verso 3, ninguém pense de si mesmo além daquilo que realmente é. Né? Então, você deve se conhecer para não cair nessa armadilha de achar que é melhor do que alguém, né? De achar que é superior. Né? Então, autoconhecimento também é necessário. Né? Então, a postura desse camarada aí é essa postura, de se sentir superior a todos os demais. Todos são ruins, eu sou o único bom. Isso nós vamos ver no tópico seguinte, Adilson. E isso era mais comum do que parecia ser, né? Ou do que deveria ser, né? O cara se colocar numa posição, numa condição de tão grande que ele menospreza os demais, né? Nós ouvimos orações assim ainda hoje, né? Senhor, eu sou teu servo. Eu sou aquele seu servo. É orgulho de ser. Eu sou teu servo, Senhor. O Senhor me conhece, Senhor. Aí, por conhecer exatamente, por Deus nos conhecer, que essa deveria ser a oração que nunca deveria ser feita. Na verdade, o sujeito está orando a Deus, mas o foco não é da Deus. Sua fala não é Deus. Não é Deus. A oração comum, né, vai cair dentro aí do que você está falando. Tudo indica que esse tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogante, não era completamente desconhecida. Há relatos na literatura rabínica do judaísmo de que tal comportamento era bem comum. Essa postura aí do sujeito em pé, né, e falando de si mesmo, com o foco todo nele, isso aí era comum, né, parece na literatura. Né? Tão comum que creio num cenário assim, ele orando e quando o publicano entra em questão, talvez poderia ter, não exatamente, porque aqui é uma parábola, né? Um fato ocorrido, mas em qualquer outro fariseu que estivesse orando ali, o publicano entenderia, né, a sua condição e o que ele provavelmente oraria. Então isso traz uma inquietação, traz uma humilhação, né, ao publicano, e que ele já sabia o que seria orado ali, né? E aquela oração traria humilhação a ele. Então, ele se comporta assim em defesa, né? E ele faz a oração sabendo que o fariseu oraria com arrogância. Né? Exatamente, o fariseu diz respeito de si mesmo, que ele era verdadeiro, mas o que motivava a orar era completamente errado. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humildade, nem da dependência a Deus. O fariseu quase comete, eu achei essa frase aqui interessante, o fariseu quase comete a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Já pensou? Que chique. O cara fala, Deus, parabéns por ter um servo como eu, já pensou? Só faltou isso aí, né? Na oração desse cara, desse muito fariseu. íntimo de Deus. Só faltou isso.
O triste é o que a gente tem comentado aí. O triste é que isso ainda é comum, né? Essa postura, É o tal do grande servo, né? Você já viu o grande servo? Se é servo, não é grande. Grande é o Senhor, né? E não o servo. Grande homem de Deus. É falta de conhecimento, né? De si mesmo, das suas próprias fraquezas. Né? Que, o sujeito que se conhece, ele sabe que ele né? Não é grande coisa. Qualquer um que se conheça sabe que não é grande coisa. É lógico que tem os seus méritos, tem as suas conquistas, as suas vitórias, mas você olha para o geral, a humanidade o ser humano é um ser decaído, né? É um ser fraco. Então o sujeito que se conhece, ele não vai cair nessa armadilha aí de achar que é muito bom, que é muito grande, que é melhor que todos. Verdade. Certo. Nós conhecemos uma oração de alguém em evidência que orava, se ele ora ainda, né? Senhor, se eu tenho crédito no céu. Não, é engraçado que nós só temos débito, né? Se eu tenho crédito contigo no céu, faz tal coisa. Rapaz, o dia que eu ouvi essa oração, eu falei, esse cara é muito bom. Tá certo. Certo é finalizando aqui o bloco, né? Nós vamos voltar rapidinho em instantes, não sai daí. De volta com o programa Novo Alvorecer para o último bloco da nossa lição do nosso programa aqui. Falamos no bloco anterior sobre a oração hipócrita e a atitude também hipócrita do fariseu, e agora nós vamos falar sobre a sinceridade do publicano, tanto na sua postura quanto na sua forma de expressar. Nós já frisamos aqui que era o cobrador de imposto, que parece não estar à vontade no local do culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora. Bate no peito como aquele que está numa situação de desespero. E com profunda dor, ele exclama, olha a sua expressão, Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Aí nós vemos então que nessa breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recai sobre uma palavra que se coloca, pecador. Essa oração é uma oração tão interessante, mas notem o seguinte, que dependendo da condição de se orar isso em culto ou num templo, na igreja, qualquer que seja, se começasse a orar assim, qualquer pessoa que comece a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, vai haver uma repúdia sobre aquela pessoa. Dois paralelos, né? Extremos, né? Se o sujeito começar a orar demais, suplicando misericórdia, alguém vai falar... Vai entender que está com a vida toda lascada. Exatamente porque nós somos afetados pelo farisaísmo. Exatamente porque não se pode confessar, não se pode pedir misericórdia. Mas esse publicano nos dá aqui. Ele não estava... É claro que ele não estava, como disse aqui, ele não estava tranquilo no local, mas ele não estava se importando com as opiniões alheias. Ele sabia que ele não poderia perder a oportunidade. E ele se humilha, independente do que... eu não sou igual a ele não, Senhor. Não é você não. Eu não sou igual a ele não, Senhor, e tal. Né? E o fariseu humilhando ele, né? Sendo humilhado pelo fariseu, mas ele teve personalidade e, de fato, se humilhou e ele saiu abençoado ali daquela oração. A sua sinceridade, né? Ele tem consciência do lugar também. Ele tá no templo diante do Senhor. Sim. Né? Então, quem está em volta para ele é irrelevante. Sim, né? glória a Deus. E assim, parece que é Tiago 4:8, né? O que está escrito lá? Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Sim. Parece que ele tinha essa consciência. Né? Sim. Eu estou diante do Senhor, então o que está em volta não tem o meu interesse, né? Não me desperta interesse, eu estou interessado em falar com o Senhor. Eu vim aqui falar com Ele, vou falar com Ele. Glória Né? a Deus. E aí ele se humilha. E ele é exaltado
porque se humilhou. Glória a Deus. A sua oração veio acompanhada de sinceridade e arrependimento. A expressão usada aqui, forte e definida para uma contrição dolorosa e arrependida. O publicano sequer consegue formular muitas palavras. É possível notar pelas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Né? Agora, de forma contrária, na confissão do publicano, porém, todos eram justos e somente ele era pecador. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. Interessante isso aí, né? Uma pessoa totalmente entregue, né? Ele tem autoconsciência, autoconhecimento, né? E ele está completamente entregue ao Senhor na sua oração. Né? Isso é muito interessante. É uma oração que Deus responde, né? É uma oração que tem essa atitude de humildade, né? Parece que vale muito mais para Deus o que eu faço do que o que eu falo, né? Não é pelo muito falar, né? Vale muito mais o que eu falo, o que eu faço, né? As minhas atitudes, do que o que eu falo, do que a minha pregação. Sim, e o autor fala aqui sobre ele ter dificuldade de formular palavras. A gente entende que ele mais chora, mais se humilha do que fala, e isso é algo importantíssimo, né? Ele estava tão arrependido e com tanta sinceridade que talvez a maior expressão dele é não ter exatamente palavras para dimensionar o seu arrependimento e a sua sinceridade. Então, ele não foi formulado, né? Ele não arquitetou, foi tão espontâneo que ele demora a encontrar palavras, né? Isso mostra aqui claramente a sinceridade e o arrependimento dele, reconhecendo o seu estado de miséria, né? E glória a Deus, isso aqui é um exemplo para nós, né? Que Deus nos dê graça para nós entendermos isso e praticar, né? Mesmo que não haja palavras bonitas, né? Mesmo que não haja palavras teológicas, mas que seja recheado de sinceridade e arrependimento. Essa oração, então, foi aceita. O publicano, que era odiado por todos, né, o pecador que recebe o dom de Deus, agora a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava a justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. Assim, a oração aceita foi a do publicano, segundo a parábola que Jesus contou. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. Então, a oração aceita, a oração que Deus responde é essa oração, com sinceridade, né? Arrependimento e humildade, né? Humildade fala da nossa realidade. A realidade é que todos devemos ser humildes, porque todos somos humus, todos somos pó, né? Somos terra. A gente é pó da terra, então Deus sabe que somos pó. Então, diante de Deus não adianta eu querer me exaltar, porque Ele sabe que eu sou pó. Foi Ele que fez, né? Então, humilhar, humildade é essencial para essa oração ser aceita. Sim. Né? No princípio aqui, o comentarista diz o seguinte, que ele conhecia bem a lei, mas não conhecia a essência da lei, né? A base, a essência, o recheio da lei. E o que traz a humildade é exatamente, porque tem gente que lê a Bíblia e até conhece a palavra, mas não conhece o Deus da Bíblia Sagrada. E se não conhecer a Deus, de fato, com relacionamento como condutor a Deus, se relacionando com o Senhor Jesus, ele não consegue reconhecer a grandeza de Deus. E se não reconhecer a grandeza de Deus, não vai ter humildade. Vai se equiparar, né, a Deus, ou vai ter... É aquilo que o comentarista falou. Parabéns, Senhor, o Senhor fez um cara
excelente. Parabéns por ter um Não certo precisou nem de para isso. revisão, não passou em revisão, eu sou perfeito. Então, se não conhece a Deus, não vai ter humildade, né, para reconhecer e aí fazer uma oração de arrependimento humilde, e aí não vai ser aceita a sua oração. Legal. Obrigado mais uma vez, senhores. Deus abençoe Nós vocês. que A você de agradecemos. casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até agora. Deus te abençoe poderosamente. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.